Você pensa que os homens se apaixonam porque encontram a mulher perfeita, aquela que corresponde a todos os padrões sociais de beleza, comportamento ou status, mas não é isso que os prende de verdade. O que realmente move um homem em direção a uma mulher está em duas forças fundamentais, quase invisíveis, que operam em um nível muito mais profundo. Sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo da minha carreira, observei que não amamos aquilo que o outro mostra, mas sim aquilo que ele desperta em nós, o que faz vibrar dentro do nosso inconsciente. É por isso que a paixão não nasce do cálculo racional ou da conveniência, mas de forças que escapam ao controle consciente. Os homens se apaixonam por apenas duas razões: porque você se torna um espelho das suas necessidades internas mais profundas, ou porque você se torna um portal para algo que ele sente que não pode acessar sozinho. O problema comum é acreditar que eles se apaixonam pelo que é óbvio: o sorriso bonito, o corpo atraente, a simpatia imediata. Muitas pessoas passam a vida tentando se moldar para caber nesse molde, como se fosse uma fórmula mágica, ser sempre interessante, sempre engraçada, sempre disponível. Mas esse comportamento previsível e quase desesperado não gera paixão, apenas uma ligação superficial. Quando alguém faz apenas o que todos fazem, oferece o esperado. O resultado é efêmero. E é exatamente por isso que tantas relações começam intensas e rapidamente esfriam. O comum não marca, o comum não prende. A virada acontece quando entendemos que a paixão nasce do inesperado, do encontro com algo que desarma as defesas e quebra o padrão. Não se trata de se esforçar para agradar, mas de tocar em algo que ele mesmo não sabe nomear. Observo na minha prática que o ser humano é constantemente guiado pelo inconsciente e que muitas vezes aquilo que buscamos no outro não é o que pensamos conscientemente, mas aquilo que nos completa em níveis muito mais profundos. Então, quando um homem se apaixona, não é porque você corresponde a uma lista de qualidades, mas porque, sem que perceba, você ativou nele uma dessas duas razões. Ou você encarna algo que ele perdeu e deseja reencontrar, ou você o conecta a algo que ele sente como inacessível. Exemplos práticos mostram isso com clareza. A reação comum seria acreditar que ele se apaixona porque você está sempre disponível, responde rápido às mensagens, faz de tudo para agradar, abre mão dos próprios interesses para estar presente. Mas isso, longe de gerar impacto, só cria previsibilidade e dependência. O resultado é o contrário do esperado. Em vez de aumentar o desejo, diminui. Já quando você não se esforça em excesso, quando mantém seu espaço, quando não reage de forma automática às expectativas, mas responde de modo consciente e sereno, você toca uma camada diferente. Imagine uma situação simples. Ele provoca uma discussão esperando que você se defenda, explique, tente provar algo, mas você não entra no jogo. Responde com tranquilidade ou até com silêncio. Esse silêncio, longe de ser vazio, carrega um peso que o desarma. O que era esperado não acontece, e isso cria impacto. As consequências desse comportamento são profundas. Quando o outro lado espera drama e encontra maturidade, a reação imediata é confusão. Ele não entende como não conseguiu o que queria, não compreende porque não foi capaz de controlar o rumo da situação. Essa quebra de expectativa o obriga a refletir. Muitos homens só percebem o valor de uma mulher quando encontram nela aquilo que não podem manipular. É nesse ponto que o respeito começa a se misturar com a admiração, e a admiração abre caminho para a paixão, porque paixão não é só desejo, é também reverência pelo que não se entende completamente. O verdadeiro poder, portanto, não está em tentar provar o quanto você merece ser amada, mas em mostrar que seu valor existe, independente da validação dele. Quando você se afasta do jogo da aprovação e se coloca em um nível acima, o impacto é muito maior do que qualquer confronto direto.
Em minha experiência clínica, percebi que o ser humano é atraído pelo mistério e pelo que desafia suas certezas. Assim, quando você escolhe não reagir como todos reagem, mas agir de forma consciente e elevada, você desperta nele algo que não encontra em mais ninguém. É aqui que entra a construção da autoestima. Se a paixão dele depende de duas razões fundamentais, a primeira delas é quando você se torna um espelho das suas necessidades internas. Ele olha para você e vê algo que perdeu, talvez uma sensação de segurança, talvez uma alegria espontânea que há muito tempo não sente, talvez um cuidado genuíno que nunca experimentou. E a segunda razão é quando você se torna um portal, uma ponte para algo que ele não acessa sozinho. Coragem, liberdade, intensidade, espiritualidade. Mas para isso é preciso que você esteja inteira, que não viva para agradar, mas para crescer. Seu investimento deve estar em si mesma, no seu corpo, na sua mente, na sua espiritualidade. Esse movimento não é por vingança, nem para provar nada, mas por amor próprio. Quando você direciona sua energia para dentro, a sua presença se torna magnética. O homem percebe, mesmo sem compreender, que não é você quem precisa dele, mas ele quem precisa de você para se conectar com algo maior. Esse é o ponto em que a paixão nasce com força real. Não se trata de manipular, mas de viver em autenticidade. Ao contrário do que muitos pensam, a verdadeira vitória não está em conquistar o outro a qualquer custo, mas em escolher a paz, a dignidade e a força interior. Esse comportamento confunde qualquer adversário, porque não é o que esperavam. No fim, é isso que se torna irresistível. A mulher que não luta para provar nada, mas que vive com firmeza a sua própria verdade. Aprendi ao longo dos anos que aquilo que mais incomoda em alguém é muitas vezes o que precisamos integrar em nós mesmos. Por isso, quando um homem encontra em você algo que não consegue dominar, mas que o fascina, ele se vê diante de um espelho ou de uma ponte. E é por uma dessas duas razões que ele se apaixona. No fim das contas, o verdadeiro poder não está em implorar por amor, mas em viver de forma tão autêntica que o amor se torna uma consequência inevitável. Quando você escolhe dignidade e autocontrole, você se liberta e alcança um nível que poucos conseguem. Os homens acreditam que se apaixonam pelo que conseguem ver, pelo que podem tocar, pelo que conseguem descrever com palavras, mas a verdade é que as raízes da paixão se escondem no invisível, no que não pode ser explicado de forma lógica. Em minha prática, observo que aquilo que mais nos fascina no outro não é o que ele mostra com clareza, mas o que acorda em nós lembranças esquecidas, imagens internas, desejos adormecidos. Quando um homem se apaixona, ele não tem plena consciência do que o puxou, apenas sente um movimento irresistível em direção à mulher que carrega esse poder. E esse poder só existe em duas formas: ou ela reflete para ele algo que perdeu e precisa reencontrar, ou ela se torna a chave que abre portas que ele sozinho não é capaz de atravessar. Imagine um homem que cresceu em um ambiente de caos, instabilidade, discussões constantes. Ele aprendeu a viver em alerta, sempre pronto para o próximo conflito. Dentro dele, mesmo adulto, existe uma parte que busca desesperadamente um ponto de calma, um lugar de segurança. Quando encontra uma mulher que transmite serenidade, que não se abala com as pequenas provocações, que não responde com gritos, mas com firmeza e paz, ele não entende de imediato, mas sente como se tivesse encontrado o que procurava a vida inteira. Essa é a primeira razão da paixão. A mulher se torna espelho de uma necessidade interna, devolvendo a ele algo perdido, mas essencial. Agora pense em outro cenário. Um homem que vive de forma racional, metódica, previsível. Ele construiu sua vida com base em regras, números e resultados. Parece ter tudo sob controle, mas no fundo sente falta de intensidade, de liberdade, de aventura. Ao encontrar uma mulher que vive com autenticidade, que se permite rir sem motivo, que fala com coragem, que não teme mostrar vulnerabilidade, ele percebe nela uma força que não acessa sozinho. Nesse caso, a mulher se torna portal para uma experiência que ele não consegue viver apenas por si mesmo.
Esse é o segundo motivo da paixão. Ela é a ponte para algo que ele deseja, mas não domina. Essas duas razões explicam por que tantas vezes homens se apaixonam por mulheres que não correspondem a nenhum padrão esperado. Você já deve ter visto casos em que todos ao redor perguntam: mas o que ele viu nela? Não tem a beleza que dizem ser irresistível, não tem a juventude ou o status que muitos valorizam. No entanto, ela desperta nele algo que nenhuma outra despertou, e é isso que conta. O mistério da paixão não está no óbvio, mas no profundo. A reação comum de muitas mulheres é tentar se moldar para caber em um padrão de atração, como se fosse uma fórmula matemática. Estar sempre arrumada, sempre disponível, sempre disposta a rir das piadas, sempre pronta para atender a todas as necessidades. Só que o previsível nunca gera impacto. Pelo contrário, apaga o brilho da individualidade. Observo na clínica que quando o outro percebe apenas o que é superficial, a ligação é rasa e não dura. É por isso que tantas relações desmoronam rapidamente, porque nasceram da tentativa de agradar, em vez de nascerem da autenticidade. A grande virada acontece quando você entende que a paixão se acende não quando você oferece tudo, mas quando você desperta nele aquilo que ele não consegue encontrar em qualquer lugar. Isso só acontece quando você vive de forma consciente, quando não reage de modo automático às expectativas, mas responde de forma intencional. Um exemplo simples. Em vez de buscar desesperadamente explicar-se quando ele questiona algo, você mantém firmeza e clareza, deixando que o silêncio também fale. Esse silêncio não é ausência, é presença intensa. Ele esperava justificativas, esperava drama, esperava lágrimas, mas encontra maturidade. Essa diferença de postura desarma, gera reflexão e abre espaço para a admiração. As consequências desse comportamento são poderosas. Quando um homem se depara com alguém que não corresponde ao jogo de sempre, ele sente que encontrou algo raro. A ausência de previsibilidade o coloca em um estado de alerta diferente. Ele pensa sobre você, volta sua atenção para você e se percebe atraído sem compreender completamente o motivo. É nesse espaço de mistério que a paixão se instala, pois ninguém se apaixona pelo que já entende, mas pelo que desafia a lógica. O mais importante é reforçar que o verdadeiro poder está em viver de modo autêntico e direcionar energia para dentro, não para fora. A mulher que desperta a paixão não é aquela que corre atrás de provar seu valor, mas aquela que cultiva em si mesma força, dignidade, beleza interior, crescimento pessoal. Quando o cuidado com a própria vida é prioridade, a energia se transforma. E isso é sentido por todos ao redor, mesmo que não seja nomeado. Essa energia cria magnetismo, e é esse magnetismo que faz com que ele perceba que precisa de você mais do que você precisa dele. Essa é a verdadeira filosofia de vida que gera poder. A vitória não está em ganhar cada discussão, em vencer no campo das palavras, em buscar a atenção a qualquer preço. A vitória está em escolher dignidade, paz e autocontrole. Isso confunde qualquer adversário e, mais do que isso, eleva você a um nível acima, porque mostra que sua vida não gira em torno da aprovação do outro. E quando essa postura se torna constante, acontece o inevitável. Ele se apaixona. Se apaixona porque você se tornou o espelho que devolveu a ele uma parte perdida de si mesmo, ou porque você se tornou a ponte que o levou a uma experiência que sozinho não conseguiria viver. Esses são os dois únicos motivos reais da paixão masculina. No fim, a mensagem é clara. O verdadeiro poder não está em implorar por amor, mas em se tornar tão inteira que o amor surge como consequência. Quando você escolhe investir em si mesma, cultivar sua força interior, rir da vida, buscar seus próprios sonhos, você se torna aquilo que nenhum padrão pode substituir. E é por isso que sempre digo, aquilo que nos fascina no outro é sempre aquilo que desperta em nós a possibilidade de transformação. O amor que dura não nasce de estratégias superficiais nem de tentativas de manipulação, mas da capacidade de despertar no outro algo que ele mesmo não consegue explicar.
É por isso que tantas vezes vemos homens poderosos, acostumados a ter tudo o que querem, rendidos por mulheres que, aos olhos da sociedade, não têm nada de extraordinário, porque a paixão não se prende ao que é óbvio, mas ao que toca a alma. Sempre lembro aos meus pacientes que o inconsciente carrega símbolos, imagens, traços de experiências antigas que moldam nossa forma de sentir. Quando alguém toca nesse ponto escondido, nasce uma ligação quase magnética. Um homem pode ter ao redor dele várias mulheres que se esforçam para agradar, mas o coração dele só vai se inclinar de verdade quando encontrar aquelas duas forças. Ou ela se torna espelho e devolve a ele algo essencial que perdeu, ou ela se torna portal e lhe dá acesso a uma dimensão que sozinho não consegue viver. Pense em quantas histórias você já ouviu de homens que disseram: "Eu nem sei explicar por que me apaixonei, só sei que foi diferente." Essa diferença não é acaso, é justamente o reflexo ou o portal. Um exemplo claro é quando ele sente que ao lado de uma mulher pode descansar. Não descanso no sentido físico, mas psicológico. Ele não precisa ser perfeito, não precisa manter a máscara, não precisa estar sempre em alerta, ele sente paz. Essa paz é rara, e quando encontra, ele se apega, porque no fundo sabe que sempre buscou isso. Outra situação é quando ao lado de uma mulher ele sente coragem. De repente ele ousa falar coisas que nunca disse, tenta caminhos que sempre evitou, arrisca-se a sonhar mais alto. Essa coragem não vem de fora, mas da força dela como presença que abre espaço para algo maior. A vida mostra que homens não se apaixonam por quem os persegue, mas por quem desperta neles admiração. E a admiração nasce quando a mulher não se coloca abaixo, mas também não tenta se impor pela força. Ela simplesmente existe com autenticidade. O que destrói a paixão é a previsibilidade, o esforço desesperado para agradar. Quando tudo está dado de bandeja, não existe mistério, e sem mistério não existe encantamento. É por isso que muitas vezes a ausência de reação é mais poderosa do que qualquer palavra. O silêncio bem colocado não é vazio, é densidade. Ele mostra que você não está no mesmo jogo, que sua energia está em outro lugar. Essa atitude mexe profundamente porque não corresponde ao que ele espera. Em minha experiência, aprendi que o homem teme o desconhecido, mas ao mesmo tempo é irresistivelmente atraído por ele. Quando você se torna esse território não óbvio, ele não consegue ignorar. O impacto disso na autoestima é enorme. Quando a mulher entende que não precisa implorar, correr atrás ou provar seu valor, ela descobre uma liberdade nova. Essa liberdade se transforma em força interior, em confiança, em magnetismo. E essa energia, por si só, é o que gera atração verdadeira. O investimento não é em mudar para caber na expectativa dele, mas em crescer para si mesma, cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade, das próprias ambições. Cada passo nesse caminho a torna mais inteira, e quanto mais inteira, mais difícil é para ele resistir. Não significa frieza ou indiferença, significa consciência. Significa responder em vez de reagir, escolher em vez de se submeter ao impulso. A diferença entre reagir e responder é abissal. Reagir é automático, emocional, previsível. Responder é consciente, estratégico, intencional. Um homem acostumado a provocar reações perde o controle quando encontra respostas maduras. Ele esperava tempestade, mas encontra serenidade. Esperava explicações, mas encontra firmeza. Esperava dependência, mas encontra liberdade. Essa postura gera consequências profundas. O que ele não consegue manipular, ele começa a respeitar. O que não entende, ele começa a admirar. O que não domina, ele começa a desejar. É nesse jogo sutil que nasce a paixão que marca e não passa. Porque paixão não é sobre aquilo que você entrega em excesso, mas sobre aquilo que você desperta sem sequer precisar forçar. O verdadeiro poder, então, está em não se perder na tentativa de ser o que ele quer, mas em ser tão fiel a si mesma que ele descobre algo em você que não encontra em mais ninguém. Essa é a filosofia de vida que liberta. Viver com dignidade, com paz, com autenticidade.
Quando você escolhe isso, não apenas conquista respeito, mas também desarma qualquer adversário, porque nada confunde mais do que encontrar maturidade onde se esperava drama, ou liberdade onde se esperava submissão. No fim, a paixão masculina se resume a dois caminhos. Ele se apaixona porque encontra em você o reflexo de algo essencial que perdeu, ou porque encontra em você a ponte para algo que sozinho não alcança. Esses dois motivos atravessam todas as histórias de amor, desde os romances antigos até os relacionamentos modernos. Sempre que alguém se apaixona de verdade, está diante de um espelho ou de um portal, e por isso a mensagem final é clara e poderosa. Não desperdice sua energia tentando ser perfeita ou tentando agradar em excesso. Direcione essa energia para si mesma, para o crescimento pessoal, para o autocontrole, para o amor próprio. Quando você se torna inteira, quando a sua vida floresce independente de qualquer aprovação, você se transforma naturalmente em espelho ou portal para alguém. É nesse ponto que a paixão acontece. No fim das contas, o verdadeiro poder não está em suplicar por atenção, mas em viver de forma tão autêntica que sua presença se torna inesquecível quando você escolhe dignidade em vez de confronto, paz em vez de caos, amor próprio em vez de dependência. Você se liberta e alcança um nível que poucos conseguem. Esse é o maior sinal de força e evolução.